O Grêmio venceu a Chapecoense e os resultados paralelos ajudaram e muito o tricolor, que já tem seu time definido para encarar o Flamengo. E Douglas Costa pode estar na fase final de seu tratamento. Por outro lado, o Internacional perdeu para o Flamengo em casa e, se perder para o Fluminense nesta quarta-feira, pode ver se afastar ainda mais da zona de classificação para a Libertadores. Fala pessoal, chegando aqui nesta segunda-feira de sol, de calor, para trazer todas as informações da dupla Grenal. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e eu trago de segunda a sexta-feira aqui no canal do Esporte as principais notícias do dia em Grêmio e Internacional. A gente começa hoje falando do Grêmio, que venceu a Chapecoense fora de casa 3-1, e o resultado foi muito importante porque o Grêmio está coladinho ali nos times que estão fora do Z4. O Bahia é o primeiro time dentro do Z4 com 37 pontos, 2 pontinhos a mais que o Grêmio e um confronto direto na próxima sexta-feira. E o Juventude é o primeiro time fora do Z4, tem 39 pontos, é portanto balizador, mas também ali coladinho com a galera que está dentro do Z4. O Grêmio encara o Flamengo nesta terça-feira, aquela partida atrasada lá da segunda rodada, e um Flamengo com a cabeça na Libertadores. O Renato Portaluppi, ele falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Internacional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele falou que o planejamento dele não muda em nada para terça-feira, que ele tem já o time que vai a campo, vai avaliar os jogadores que estão voltando de lesão, mas é muito provável que seja um time misto. Alguns jogadores do titular, alguns jogadores da reserva do Flamengo, já que tudo para o Flamengo agora é Libertadores. O Grêmio se reapresentou neste domingo, fez aquele trabalho físico já costumeiro pós-jogo, fez uma avaliação física para saber quais jogadores poderão estar em campo contra o Flamengo, mas é muito provável que seja o mesmo time que encarou a Chapecoense, ali com aquele meio-campo que o Wagner Mancini falou que gostou muito desse meio-campo, com o Lucas Silva, o Thiago Santos, o Campaz mais à frente, o Jonathan Robert ainda mantido na ponta. É um time que o Wagner Mancini gostou, tem dado resultado. O Grêmio venceu 2 jogos com essa equipe, então é muito provável que esse seja o time. Há dúvida na questão do comando do ataque com Diego Souza ou Borja. No momento é provável que seja o Diego Souza o titular amanhã, mas há possibilidades também de ser o Borja. Sobre o assunto do Douglas Costa, hoje faz exatamente 10 dias que ele está se recuperando da lesão. O Grêmio não confirmou um tempo oficial de parada, mas a previsão do departamento médico, segundo informações de bastidores, é de que seria cerca de 3 a 4 semanas, na melhor das hipóteses, pensando muito positivamente, 2 semanas. O Douglas Costa ele já tem esse histórico grande de lesão, ele tem muitas lesões na carreira dele, então o departamento médico sempre conta com um pouquinho a mais para ele se recuperar 100%. Há possibilidades, a gente ouve nos bastidores, dele voltar ainda em dezembro, lá para o dia 2 no jogo contra o São Paulo. O jogador, inclusive, fez uma postagem, ele respondeu um comentário de um torcedor gremista que disse: Douglas, volta para jogar. E ele disse: tamo aí, alguma coisa assim, ele respondeu, mas as informações que a gente tem é que ele tá fazendo ainda fisioterapia, ele ainda não voltou a treinar com bola, ele vai ser reavaliado nesta segunda-feira. Há a possibilidade dele voltar a treinar com bola, mas mesmo assim, nenhuma chance dele encarar o Flamengo, nenhuma chance dele encarar o Bahia. A possibilidade dele voltar, quem sabe, jogar uns minutinhos na partida contra o São Paulo no dia 2 de dezembro, mas ainda é tudo possibilidade, é tudo e se ele voltar a trabalhar com bola, e se ele apresentar uma melhora muito grande. A previsão era de 3 a 4 semanas, ele fecha hoje 10 dias, então é tudo um momento de cautela, até para não estragar, né? Até para não lesionar ainda mais um problema que ele já tem. O Grêmio tem pela frente o Flamengo em casa, jogo amanhã, depois o Bahia fora de casa na sexta-feira, depois joga contra o São Paulo na Arena no dia 2. Tem o Corinthians fora de casa, jogo lá em Itaquera, e depois, fechando o Campeonato Brasileiro, o Galo na Arena. São 3 jogos em casa, 3 jogos importantes, 9 pontos em disputa que o Grêmio pode conseguir aí fazer seu triunfo jogando na Arena. Tem ainda o jogo contra o Bahia, que se o Grêmio vencer o Bahia, galera, tamo grande. Mas é tudo muita cautela, muita calma nessa hora. O Grêmio não venceu 3 partidas consecutivas neste Campeonato Brasileiro, venceu apenas 2, então é muita calma nesta hora. Vamos pensar com calma, não se animem,
Vamos ver como vai andar a carruagem do Grêmio. Agora nós falamos do Internacional, que recebeu o Flamengo em casa, perdeu para o Flamengo, resultado ruim. O Inter teve muitas chances de empatar e até mesmo virar o jogo. O Flamengo foi muito competente em segurar o Colorado, mas um resultado ruim de qualquer forma. O resto dos resultados, Corinthians venceu o Santos, o Fluminense venceu o América, esses times ultrapassaram o Internacional e são os principais concorrentes do Inter na vaga da Libertadores. O Corinthians tem 53 pontos, o Fluminense tem 48, o Inter está com 47 em oitavo colocado na tabela. Vê se aproximar o Ceará, que tem 46 pontos, e o América, que tem 45 pontos. São os times que estão tudo ali emboladinho. Esse campeonato inteiro, né? Tá todo mundo emboladinho no fim, todo mundo emboladinho no início. Então o Inter precisa vencer o Fluminense nesta quarta-feira, jogo no Rio de Janeiro, para tentar fugir desse bolo, se aproximar ainda mais do G6. O Inter hoje tem 48 pontos, o Fluminense hoje tem 47. E o América tem 45 e o Ceará 46. Todos nesse bolinho. Se o Inter perder para o Fluminense, segue com 47 pontos. E se o América vencer essa partida na rodada, 35ª rodada, e vencer a Chapecoense, o América tem chance de ultrapassar o Inter. Fica com 48 pontos e o Inter fica para trás, saindo ali desse bolinho de classificação para a Libertadores. Então o Inter pode ficar a rodada longe de seu objetivo do ano, que é uma vaga para a Libertadores, até mesmo uma vaga direta para a Libertadores. Complicar muito o planejamento do Inter para o ano que vem, complicar muito as ideias do Inter, que o Inter tem planejando para o final do ano, para o ano que vem, se o Inter ficar de fora da Libertadores. Mas o Inter vai com seu time completo, deve ter o retorno do Yuri Alberto, ele que ficou de fora contra o Flamengo por um edema ósseo, deve voltar agora contra o Fluminense. O Diego Aguirre vai mandar o que tiver de melhor para o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. E falando em Diego Aguirre, a gente está de olho nessa situação da seleção uruguaia. O Aguirre era, há um tempo atrás, a ficha 1. Hoje, as informações que vêm da imprensa uruguaia é que o Aguirre é o ficha 2. E o ficha 1 seria Marcelo Gallardo, do River Plate. Ele mesmo que veio aqui na Arena e eliminou o Grêmio. Ele seria a ficha 1 para assumir o comando da seleção uruguaia. Se ele não aceitar, o Aguirre seria a ficha 2. Algo que mexe muito no planejamento do Colorado, que tem a ideia, tem a intenção de permanecer com a Aguirre para 2022, e aí teria que fazer toda uma mudança de planejamento, de comissão técnica, pensando no ano que vem. E se o Inter tiver uma pré-Libertadores para disputar, é algo que prejudica muito o início do ano colorado. Certo, pessoal? Essas as principais informações do dia em Grêmio Internacional. A gente segue acompanhando os dois times aqui na programação da Bandeirantes e a gente se vê amanhã.